Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas sobrenome, tá ok? Se hoje em dia vier alguém falar que é apóstolo de Cristo, que é apóstolo da Bíblia, que seja, o tal está mentindo, é mentiroso. Não acredite. Eu venho falar hoje da salvação, né? Somente por graça, pela fé em Jesus Cristo, como tendo morrido em nossos lugares. E a certeza de que não podemos também perder essa salvação. E eu vou ler uma passagem que está em João 6. Vou ler João 6 a partir do versículo 36. Vamos começar então. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia, porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Perguntaram, não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Então aqui é uma palavra que a gente consegue ver o Senhor Jesus falando que quem crê nele tem a vida eterna. Ele fala que todos que vai a ele são ensinados pelo Pai, que concorda com Efésios 2, que o apóstolo Paulo escreveu, que pela graça sois salvos, ou seja, pela misericórdia de Deus somos salvos por meio da fé. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, quando a gente entende que a gente recebe essa fé de Deus, a gente também entende que concorda com essa passagem aqui que nós estamos lendo de João 6, porque só vai a Jesus quem for ensinado pelo Pai, ou seja, quem recebeu o dom da fé para poder crer em Jesus Cristo, porque o homem não tem como ir por escolha própria até Jesus Cristo. É como o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 3, não há quem busque a Deus, não há um só, não há ninguém, não só um único homem que busque a Deus. Entenda isso, todos extraviados e destituídos estão da glória de Deus. E lá concorda também dizendo que justificado gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, todo homem que crê em Jesus, ele tem todos os seus pecados perdoados, porque Cristo é a propiciação para o pecado de todo aquele que crê. O sangue de Cristo limpa, tira, rime qualquer pecado que a pessoa tenha na linha temporal toda. Não é só até a conversão dela, não. É linha temporal toda. Desde quando ela nasceu até quando ela morreu.
sendo que ela ainda está viva, então está valendo ainda. É uma validade eterna, entendeu? Eterna. E não tem como você perder a salvação. Jesus fala bem claro, de modo nenhum ele lançará um fora. Isso concorda também com João 10, porque ele fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele ou da mão do Pai. Ele fala que o meu Pai que mais deu é maior que todos, maior que todos, que todos. Não tem como ele perder algum. Ah, não, mas tá escrito lá que vão se apostatar alguns da fé e que tem que ter fé, porque tem que ter obra, porque sem obra a fé é morta em si mesma. Ou seja, fica meio difícil acreditar assim. Ou seja, não, só o seguinte, a Bíblia não pode entrar em contradição. Se Jesus Cristo fala que tem a salvação, quem crê nele, então tem a salvação. E se ele fala que nunca vai perder não vai lançar um fora de jeito nenhum, não tem como um ser arrebatado, ou seja, não tem como perder ninguém, não tem como. Se você perder a salvação, ou não é o que você perdeu, o que você nunca teve, porque os que vão se apostatar da fé são aqueles que só professavam crer em Cristo Jesus, estavam buscando mérito para si mesmo, e aqueles que falam que não, tem que ter fé. Ali em Tiago está falando de testemunho, de dar um bom testemunho, de ter, como eu posso saber, uma conversação horizontal, de homem para homem. Tem tu fé? Me mostra a tua fé, vai, sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou será que Deus tem que mostrar a fé dele também? Entende? Se é de Deus para o homem, me mostra a tua fé. Não faz sentido. É uma conversa horizontal, homem para homem. O homem, ele precisa mostrar obra sim para outro homem, para ele poder saber que é seu irmão. Porque uma pessoa que se diz ser meu irmão, ela não anda conforme um cristão, eu não vou dar a deixa dela de comunhão, eu não vou nem saudar, como diz a palavra de Deus. Se alguém se dizendo ser irmão, andar em caminhos tortuosos, andar de maneira errada, com o tal nem saudar e com o tal nem comer ainda. Ou seja, todavia, a gente não deve se fazer participante do pecado. Mas, todavia, se uma pessoa crê realmente em Cristo Jesus, ela é salva. Agora, não, mas fulano anda assim, anda assado, ele é salvo? Eu não sei a fé que está no coração dele, eu não sei se ele realmente crê em Cristo Jesus, mas eu posso afirmar, quem crê em Cristo Jesus tem a vida eterna. Eu afirmo porque é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. Jesus fala que quem crê nele tem a vida eterna, não entra em condenação, já passou da vida para a morte. Entenda isso. Quem crê em Jesus não entra em condenação. Mas não, Jesus afirma que não entra. Todo aquele que crê em Jesus não entra em juízo. Ou seja, não passa para aquele tribunal de Apocalipse. É só isso. É somente crendo que Cristo Jesus morreu no seu lugar. E todo aquele que professa que Jesus Cristo é o seu Senhor, ele é nova criatura. Ele nasceu de novo, nasceu de cima. Ele foi ensinado por Deus. Só vai a Cristo Jesus quem foi ensinado por Deus. E todo que for a Jesus é porque foi ensinado por Deus. Não que alguém tenha visto Deus, mas foi ensinado por Deus. Entenda? Se foi ensinado por Deus, você foi ensinado. Ou você está indo por sua vontade, querendo fazer as suas vontades. Porque muitas vezes as pessoas acham que estão servindo a Deus, mas estão querendo fazer as suas próprias vontades, querendo buscar bens materiais, buscando condições nessa terra, almejando coisas aqui nessa terra e não buscando a pessoa que é Cristo, buscando Cristo, que é quem? É Deus. Jesus Cristo, ele afirma que ele é Deus. Ele fala, eu e o Pai somos um. Ele é Deus.
Entenda isso. Ele salva a quem ele quer, como está escrito, a quem ele se compadece. Eu vou ler uma passagemzinha aqui. João 7, a partir do versículo 16. 16, 17, 18, né? Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nem nele injustiça. Então, Jesus Cristo mesmo falava aqui. O que? Buscar a glória de quem? De Deus. Então, toda honra, toda mesmo, toda honra e toda glória seja dada somente a Deus. Se eu preciso fazer alguma coisa para me salvar ou para me manter salvo, já não é mais graça, como também está escrito no Evangelho. O apóstolo Paulo fala, se eu tenho que fazer obra, fazer algo, já não é mais graça. Se precisa de obra, já não é mais graça. Por quê? Porque já passou a ser condicional. Eu tenho que fazer algo para merecer, para receber, ou algo para me manter. E, querendo ou não, eu tenho um pouquinho de glória. Por quê? Não, mas eu perseverei. Então, isso não é cristianismo. Isso não é o verdadeiro evangelho. Isso é um evangelho anátema. É um evangelho maldito, como o apóstolo Paulo mesmo fala em Gálatas. Entenda, muitas das vezes é por falta de leitura da palavra, de compreensão, mas somente uma pessoa que nasceu de novo, que recebeu o Espírito Santo de Deus, que ela vai conseguir entender as coisas que são do Espírito. Os demais homens só vão ler as coisas carnais e para eles não vai ter diferença nenhuma de a Bíblia de um livro qualquer. Porque eles só conseguem ver até onde o olho carnal consegue repousar. Mas as coisas de Deus são infinitas. Quando você sabe que você foi salvo, não porque você fez alguma coisa, mas porque Deus é bom e é misericordioso na sua vida. Então, é a misericórdia de Deus que te salva, é a graça. E por meio da fé, porque a fé é o quê? A fé é a prova das coisas que não se vê, mas se espera. E todavia nós entendemos aqui muito claramente, a fé não vem de nós, é dom de Deus. Isso concorda com todo o evangelho. Então, eu não fiz nada para poder ser salvo, porque nem a fé é minha. A fé eu recebi ela de Deus. Então, eu tenho ciência agora que eu creio, porque Deus me capacitou a crer em Jesus Cristo, e Jesus Cristo fala que todo que crê nele tem a vida eterna, e quem tem a vida eterna, de maneira nenhuma, ele lançará um sequer fora. Ou seja, se você acha que você pode perder a salvação, que pode te lançar fora, cuidado, você atente a isso. Ou você não está entendendo plenamente, ou nunca teve a salvação. Quem tem a salvação não pode perder. Os apóstolos são pessoas só que falam, crê da boca para fora, só preferem crer em Cristo Jesus, tá bom? Então, tenha a certeza viva no seu coração que você tem a salvação por crer em Cristo Jesus e sabendo que nunca ninguém pode tirar a salvação de você. É Cristo quem garante, não é eu não. Ele garante. E se alguém falar alguma outra coisa, o contrário disso, falar para a pessoa que ele está pregando um evangelho anátema, o evangelho maldito. Qualquer evangelho que entre qualquer possibilidade de alguém ter que fazer alguma coisa além de Cristo é um evangelho anátema, é um evangelho maldito, ou seja, amaldiçoado. Fiquem com Deus, creiam somente em Cristo Jesus,
como seu único e suficiente Salvador. Amém.